Então, pessoal, mais uma vez, bom dia, né? A gente vai começar aqui a gravação da nossa aula. Vou colocar aqui o nosso conteúdo de hoje. Quem todos conseguem visualizar bem na tela? Consegue visualizar bem. Então, nós estamos falando dos lipídios, certo? Nós estamos falando dos lipídios e nós falamos até as características gerais dos lipídios na aula anterior. E nessa aula agora nós vamos falar sobre a classificação dos lipídios. A qualquer momento que vocês queiram interromper, vocês podem interromper sem nenhum problema, tá certo? Sem nenhum problema, tá? Então vamos lá. Eu acho que não vai aparecer a minha imagem no vídeo dessa vez. Deixa eu fazer diferente aqui, peraí. Deixa eu fazer uma coisa diferente aqui para ficar melhor para vocês na hora de vocês estudarem. Vou ligar esse. Isso. Muito bem. E agora não vai dar certo. Ok, então vamos lá. Classificação dos lipídios. Ok? Classificação dos lipídios. Os lipídios, eles são classificados nessas fases que nós temos aí. Ok? Que nós estamos conseguindo visualizar. Os glicerídeos, os cerídeos, os fosfolipídios, ok? E dentro dos fosfolipídios, nós vamos encontrar os esfingolipídios e os glicerofosfolipídios, ok? A gente vai estudar cada um deles. Os esteroides e os carotenoides, tá certo? Então, nós vamos agora estudar cada uma dessas classificações. Primeiro que nós vamos estudar são os mais conhecidos. São os chamados glicerídeos. Os glicerídeos são formados assim, eles são chamados assim porque eles são formados, todos os lipídios são formados de ácido graxo, né? Mas os glicerídeos, de forma específica, eles são formados por um álcool chamado glicerol. E o glicerol vai dar esse nome, ok? Qual a principal função dos glicerídeos, né? A principal função dele é uma função energética e isolante. Os glicerídeos são os mais comuns para nós, tá certo? Dentro do nosso corpo. Eles vão estar ali, aqui são aqueles que vão se acumular mais no nosso corpo, ali no nosso tecido adiposo, ok? E são eles que nós tanto queremos queimar lá nas academias, ok? Lá nas academias. E são eles que fazem aquela função de isolante, isolante térmico e isolante físico, que a gente já viu nas funções dos lipídios na aula passada, tá certo? Em temperatura ambiente, nós vamos ter dois tipos, e aqui já é importante vocês começarem a perceber aqui. Nós vamos ter dois tipos de estruturas. Uns glicerídeos que vão ser sólidos, e a esses nós vamos dar o nome de gordura saturada. Vocês não viram isso em química ainda, mas eu vou tentar explicar isso para vocês aqui de forma simples, pelo menos para vocês conseguirem identificar dentro da biologia, tá?
ou eles podem ser encontrados em forma líquida, né? Que são o que nós chamamos de gordura insaturada. Bom, isso é fácil de você ver na sua cozinha. O que acontece? Aquela gordura, aquela banha de porco que você deixa em temperatura ambiente, veja, eu não estou falando no sol de 40 graus de colatina. Se você deixar ela lá exposta lá na sua calçada da sua casa, não adianta, tá certo? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando em temperatura ambiente, tá certo? Tá ok? Temperatura ambiente aí em torno de uns 25, 30 graus, por aí ela vai estar saturada, ela vai estar toda sólida, aquela gordura, aquela banha de porco, tá ok? Agora, é, já o óleo, aquele óleo que você bota para você fazer fritura, o azeite que você usa para temperar a comida, ele já é uma gordura insaturada, né? A gente já chama ele de gordura insaturada, é um glicerídeo insaturado. Mas o que é isso, Felipe? Explica isso melhor. Explica isso melhor. Então vamos lá. Gorduras, né? Vamos chamar aqui de gorduras aqueles lipídios, aqueles glicerídeos oriundos, aqueles que vêm de animais, ok? Aqueles que vêm de animais. Banha de porco, a pururuca do porco, aquela gordurinha da picanha, aquela gordura da carne, aquilo ali é gordura, ok? A gente vai chamar aquilo ali de gordura. É aquele lipídio que se acumula no tecido adiposo, nas células adiposas. No fim do ano, nós vamos estudar tecidos, e aí eu vou recordar isso aqui para vocês, tá certo? Esses vão ser responsáveis pela essa energia, né? Por essa reserva de energia. Então aqui nós temos aqui a estrutura, vejo aqui, ó, a estrutura do nosso do nosso da nossa gordura, do nosso lipídio saturado, do nosso lipídio saturado. Por que que ele é saturado? Olha aqui, todas as vezes que aqui você tem o ácido, ok? O agrupamento ácido, tá? E todas as vezes que entre os carbonos de um lipídio, a questão falar que é um lipídio, e entre os carbonos do lipídio, eles só tiverem uma ligação simples, isso significa que essa cadeia é uma cadeia saturada. Eu estou explicando de forma muito resumida isso aqui para vocês. Lá na química vocês vão ver isso de forma complexa, né? Bom, eu parto do princípio que vocês também já viram que cada carbono ele faz 4 ligações, né? Então aqui o carbono ele faz uma ligação com o hidrogênio, outra ligação com o hidrogênio, uma ligação com o carbono e outra ligação com o carbono, tá certo? E todas as ligações entre carbonos dessa cadeia, elas são simples. Tudo bem aqui, até aqui, pessoal? Todo mundo entendeu isso que eu falei, sim ou não? Todo mundo entendeu isso que eu falei? Alguém ficou com dúvida? Não? Ok. Então tá. Então aqui nós temos o glicerol, ok? Aqui nós temos o glicerol e aqui nós vamos ter o ácido graxo, que é toda essa estrutura aqui, tá? Aqui nós temos a ligação entre o glicerol e o ácido graxo, tá certo? Que eu circulei em verde. Muito bem. E nós temos então aqui, o que eu já falei para vocês na aula passada, de triglicerídeo. Triglicerídeo porque eu tenho 3 ácido graxo ligado a um glicerol. Ok? Então, é disso aí que nós estamos falando. É dessa gordurinha maravilhosa aí que nós estamos falando. Tá certo?
Nós temos também os óleos. Óleos. Não é óleos, não, tá? Óleos. Os óleos que são oriundos de plantas, ok? E alguns óleos podem ser retirados de peixe, tá ok? Aqui a gente já vai achar uma ligação insaturada. É só você olhar aqui, ó. Olha aqui. Veja aqui, ó. Entre esses dois carbonos, nós temos uma ligação dupla. Essa ligação é uma ligação mais fácil de você quebrar, ok? É uma ligação que tem menos energia dentro dela. Então, ela é mais fácil de você quebrar. Uma delas é mais fácil de você quebrar. Por isso que ela é insaturada, ok? Por isso que ela é insaturada. Então, os óleos, eles vão ter gordura, eles vão ter, né? A gente vai chamar de gordura insaturada, tá? São aí os azeites, o óleo de girassol, óleo de arroz, entre outros. Agora aqui, presta atenção nisso. Gordura hidrogenada. Galera, a gordura hidrogenada, que é o que vocês gostam, ok? A gordura hidrogenada, que é o que vocês gostam, ela é feita na indústria, tá ok? Ela é feita na indústria. Como assim, professor? Ela é feita na indústria. Eles pegam o óleo, que é insaturado, ok? E hidrogeniza, ou seja, joga hidrogênio, tá certo? Então vou voltar aqui, ó. Veja aqui. Veja que aqui, veja que aqui, veja que aqui você tem duas ligações, ok? Você tem duas ligações aqui embaixo, ó, aqui, ó, ok? Duas ligações. Cada carbono faz quatro ligações. Se você joga, injeta artificialmente hidrogênio aqui, esse hidrogênio vai precisar se ligar. O que que ele faz? Ele quebra uma ligação dessa e entra aqui, ok? E entra aqui, tá certo? Isso é gordura hidrogenada. Isso é gordura hidrogenada. E aí ela passa de uma gordura vegetal, de um óleo vegetal, para uma gordura sólida. Para uma gordura sólida. Que outro carbono que sobrou? Não tem. Aqui, ó. Carbono aqui, carbono aqui. Isso aí. Tá certo? Se transforma em energia sólida e desfaz a ligação insaturada. Qual o problema disso? Qual o problema disso? Deixa eu mostrar para vocês. Olha a estrutura linear aqui dessa gordura saturada, tá vendo? Viu a geometria disso aqui? Tá? Agora, olha a geometria disso aqui. Viram isso? Essa geometria importa muito. Isso aumenta a densidade dessa gordura que foi hidrogenada. Por isso que o ideal não é você fritar as coisas, não é você fritar as coisas com azeite. Por isso que o ideal não é você fritar as coisas com tudo bem que o óleo de soja e tal, ele tem uma outra propriedade, né? Ele já é mais ele é feito para fritura, né? O grande problema é o azeite, que é uma gordura pura, insaturada, tá? Quando você faz isso, você hidrogeniza, você esquenta, você quebra uma daquelas reações ali e o hidrogênio ele entra. Basicamente é isso que é feito. Então, o bom de você usar, que o pessoal fala de usar azeite na comida, é no tempero.
Por que que a sua avó, e ela tá super certa, quando ela pega e fala assim, não, bom é fritar com banha de porco, né? Porque a banha de porco, ela já é saturada. Ela não vai saturar quando você esquentar, tá certo? Então, isso que é a gordura hidrogenada, também conhecida como gordura trans. O que que é gordura trans? A gordura trans é a gordura hidrogenada, que foi transformada, uma gordura que era insaturada e foi transformada em gordura saturada, ok? Só que ela não é saturada naturalmente, ela é gordura trans justamente por causa disso, porque naturalmente ela não é daquela forma. Ela foi transformada para aquilo ali. Por isso que é gordura trans. Tá certo? E aonde que ela é encontrada, galera? Onde que a gordura trans é encontrada? Deixa eu dar uma boa notícia para vocês aqui. Olha aqui onde ela é encontrada, ó. Margarina, pães, bolacha, pipoca de micro-ondas, sorvete de máquina. Na verdade, tudo que até sorvete. Porque o sorvete, quanto mais gordura trans tem, quanto mais gordura hidrogenada tem, melhor ele é. Salgadinho, ou você acha que aquela carne que você come no restaurante, aquele salgadinho que você come é frito no óleo de soja ou na banha de porco? Não é nada. Aqueles balde de gordura trans que eles trazem, de gordura hidrogenada que eles vendem, e é desse jeito que é feito. E aí o que acontece? Essa gordura, ela tende a ter um acúmulo maior nas nossas correntes sanguíneas, tá? Fazendo com que a gente possa vir a sofrer de problemas cardíacos, né? Então, a gordura, elas vão armazenar energia em menos espaço. As gorduras, elas não precisam de água para ser armazenadas, porque elas vão ser armazenadas nas células adiposas. Tudo bem? Dúvidas até aqui, sim ou não? Antes da gente passar para os fosfolipídios. Não. Ok. A Mariana está no médico. Então vamos lá. Fosfolipídio. Fosfolipídio, tá? Fosfolipídio. Os fosfolipídios, eles são um dos lipídios mais importantes para nós aqui. Eles são formados de um ácido graxo, tá certo? Eles são formados de um ácido graxo, uma cadeia saturada de ácido graxo, tá? E uma cadeia saturada. A Aline também pediu para avisar. Tá, vamos lá. E aí, eles também são formados por um agrupamento fosfato. Então, veja, esse aqui é o formato do nosso fosfolipídio. Esse aqui é o formato do nosso fosfolipídio, tá certo? Aqui nós temos em amarelo o ácido graxo, que é a região apolar. E aqui nós temos o fosfato, ok? Que é a região polar, que é a região polar. Bom, se ele tem uma parte apolar e uma parte polar, ele é uma substância anfipática. E ele é fundamental porque ele vai compor a membrana celular. Quando a gente for estudar a membrana celular, vocês vão ver a importância deste fosfolipídio ter uma região que a gente chama de polar e uma região apolar. Sempre nessa posição aqui. Apolar para fora, aliás, polar para fora
apolar para dentro. A gente vai ver isso aqui quando nós formos estudar a membrana celular. Tudo bem? Fosfolipídio. No agrupamento dos fosfolipídios, nós temos essa estrutura aqui, chamado esfingolipídio. Galera que vai fazer uma faculdade, um vestibular para medicina no futuro, isso aqui é importante vocês lembrarem na época do vestibular, tá certo? Na verdade, o conteúdo de bioquímica é importante vocês lembrarem, porque eles podem estar misturados a diversas outras questões que vocês vão precisar, tá ok? Os esfingolipídios, eles estão associados ao nosso sistema nervoso. Esfingo, de sistema nervoso, lipídio, ok? Eles estão associados ao nosso sistema nervoso. Então, veja, nós temos três subclasses. As esfingomielinas, que são aqueles lipídios que vão formar o que eu já mostrei para vocês lá no neurônio, chamado de bainha de mielina, que vão estar no neurônio do nosso corpo, tá? De todo o nosso sistema nervoso. Os cerebrosídeos, que vão compor a proteção externa da membrana das células nervosas, ok? Então, além de fosfolipídio, nós vamos ter estes lipídios chamados cerebrosídeos, tá? Que são fundamentais para a recepção dos impulsos nervosos. E os gangliosídeos. Os gangliosídeos, eles vão se ligar aos neurotransmissores durante a transmissão do impulso nervoso. O que são neurotransmissores? Neurotransmissores são substâncias que vão transmitir o impulso nervoso. Então, você foi beliscado aqui no braço. Tem vários neurotransmissores que vão fazer a dor chegar até o seu cérebro e retornar àquele local para você gritar ai. Ok? Isso em milésimos de segundos. Tudo bem? E aí nós temos esses lipídios associados, que são os gangliosídeos. Beleza? Tudo bem? Alguma dúvida? Sim ou não? Não. Cerídeos. O que são os cerídeos? Os cerídeos são uma cadeia de ácido graxo mais uma cadeia de álcool longa. Você não precisa saber que álcool é esse. Você precisa saber qual o papel que eles fazem. Eu já expliquei isso para vocês, tá? Os cerídeos, eles vão impermeabilizar folhas, impermeabilizar frutos, impermeabilizar tecidos. É para isso que servem as ceras, tá ok? Então, só mais alguns exemplos aqui. A cera da abelha, a cera de ouvido, que você que não limpa o seu ouvido, e aí essa cera fica acumulada aqui nessa região, ok? Do duto auditivo, tá? E outra coisa interessante aqui, não sei se vocês já perceberam que as aves que vivem na água, né, ganso, pato, aves que caçam na água, elas mergulham e parece que sai seca, né? O que acontece? Elas têm aqui, mais ou menos nessa região do pescoço, aqui assim, por isso que você vê o tempo todo o ganso fazendo com o bico no pescoço, eles têm uma glândula chamada. Deixa eu tentar escrever aqui, com letra bonita. Glândula urupi. Agora eu não lembro se é com J ou com G. Urupigiana. Eu acho que é assim que escreve. Eu acho que é assim que escreve. Então, vamos pesquisar. Urupigiana. Não, não é assim que escreve. Vamos corrigir, vamos escrever certo.
Que burro, dá zero para ele. Glândula uropigiana. Glândula uropigiana, ela solta uma cera que o ganso, o pato, a andorinha, todas as aves que precisam mergulhar, elas pegam essa cera e espalham pelas penas, impermeabilizando a pena. Por isso que ela mergulha e quando ela volta, a pena está seca. Ela só balança, aquele peso da água sai e ela voa. Tá certo? Se for necessário. Tá? Isso é muito interessante. Outro ponto, esteroides. Outro ponto, os esteroides. Os esteroides, eles. Pessoal, tá, alguém chamou aqui. Os esteroides, eles são formados, compostos pelo nosso colesterol, ok? Os esteroides, eles são os nossos hormônios. No próximo ano, vocês vão ter uma disciplina, uma parte da matéria, aonde vocês vão estudar sistema hormonal, sistema endócrino, e lá no sistema endócrino vocês vão ver diversos hormônios que nós temos e como eles agem, tá certo? Os esteroides, então, eles vão ser os responsáveis pela formação do nosso corpo, tá? Então, quando a gente fala de esteroide, quando a gente fala de, de de hormônio, principalmente quando a gente fala de hormônio sexual, não está só ligado ao ato físico sexual, mas à formação do corpo, ok? A formação no corpo como um todo, tá? E esses hormônios, eles são formados, eles são predispostos pelo colesterol. O colesterol é super importante para isso. O colesterol, então, ele vai ter uma função regulatória no nosso corpo, tá? Eles vão também estar presentes na membrana celular dos animais, tá? Eles vão formar os sais biliares, que são fundamentais para a decomposição de lipídios dentro do nosso intestino, e eles vão ser os precursores dos hormônios sexuais. Mais uma vez, quando a gente fala de hormônio sexual, eu não estou falando só de formação de gônada, falando de formação de testículo, falando de formação de pênis, falando de ejaculação. Não, não estou falando disso. Eu estou falando de formação de características sexuais masculinas e femininas. Então, os hormônios sexuais, eles têm essa importância no crescimento desde a geração do feto, quando a sexualidade ela é formada, tá certo? E esses hormônios, eles são metabolizados no fígado, tá ok? E aí nós temos aquele dilema que vocês sempre escutam falar do colesterol bom, do colesterol ruim, e a gente precisa ter muito cuidado quando a gente fala sobre isso, né? Eu não sei se vocês já assistiram, mas eu coloquei uns videozinhos lá no Ava de um médico para vocês poderem ver. Mas tem uma piada muito velha, né? É, 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 de como é que você vai decorar isso aqui, né? Para o Cebolinha, o H é o herói. E o herói pega o ladrão, não é isso? Então, o ladrão. Então, o herói e o ladrão, né? O herói e o Luin. Nem contar piada eu sei mais, tá certo? Tão velha que ela é, tá bom? O herói e o Luin, tá? É, é isso aí. Nem contar piada eu sei mais. Online, então, aí que fica difícil mesmo de contar piada.
tá certo? O HDL, então, é o bom e o LDL é o ruim, tá? Eu deixei esses slides para vocês poderem estudar lá naqueles videozinhos. Mostro também de forma muito resumida para vocês o que pior do que eu contar a piada e contar mal é o outro demorar a entender, tá certo? Aí aqui tem os slides para vocês estudarem, tá certo, gente? E lá tem os videozinhos. E para a gente finalizar, nós temos os carotenoides, ok? Nós temos os carotenoides. O que são os carotenoides? Os carotenoides, eles são lipídios que vão dar pigmentos, ok? E vão dar pigmento. Um deles, por exemplo, beta-caroteno, eles são importantes para os vegetais por causa da questão da fotossíntese, ok? E também que ajudam na quebra da vitamina A, tá certo, galera? Isso é fundamental. Galera, beleza? Conseguiram compreender? Bem, e aí a gente finaliza lipídios. Alguém tem dúvidas? Ninguém tem dúvida? Vou parar a gravação.